Quinta-feira, 12 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Mais uma vez, antes de iniciarmos a leitura de Allan Kardec, do livro O que é o Espiritismo, queremos agradecer a Deus pelo privilégio da vida, pelo privilégio da saúde e pelo privilégio de estar aqui, de poder conversar um pouquinho com vocês e ler um trecho da obra de Allan Kardec. Quero agradecer a presença amiga do Divino Mestre e agradecer aos amigos espirituais que nos oferece 24 horas por dia o melhor caminho, os melhores conselhos e as melhores oportunidades de nós podermos oferecer aquilo que ele nos ensina ao nosso próximo. Estamos no capítulo do livro O que é o Espiritismo? Origem das ideias espíritas modernas. É um diálogo que ele criou entre um visitante e Allan Kardec. Visitante. Uma coisa eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença prévia na existência deles? Compreendei a importância da minha pergunta, porque nesse último caso é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado o seu papel. Allan Kardec. Como disseste, essa questão tem importância no ponto de vista em que vos achais, ainda que seja difícil acreditar-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os materiais observados, todos os resultados materiais observados. De fato, se o Espiritismo fosse fundado no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade. Porque se o princípio fosse uma quimera, as consequências dele emanada também o seriam. Mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se efeitos não se tivessem mostrado, que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi mesmo desse modo que nasceu tal pensamento. Isto é, não foi ele uma hipótese imaginada, com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Assim, longe de que os espíritos fosse uma ideia preconcebida, partiu-se para chegar a ele do ponto de vista materialista, não se podendo, porém, por esse meio explicar tudo. Somente a observação conduziu à causa espiritual. Falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Eis a marcha das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sob a influência de certas pessoas. Nada,
até aí autorizava a buscar-lhe a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já o disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não pode estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Assim se julgou no começo, como já igualmente vos disse. Só a experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou por provas irrecusáveis em muitas circunstâncias a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto, nem à pessoa. Quem era então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. A ideia dos espíritos não preexistia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas não foi dada pelos espíritos mesmos, e tudo o que soubemos depois a seu respeito foi-nos por eles ensinado. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pôde-se entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo visível. Se pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Suponhamos que antes da descoberta da América, um fio elétrico estivesse estabelecido através do Atlântico e que na sua extremidade europeia se houvessem produzido alguns sinais inteligentes e ter-se-ia logo concluído que na outra extremidade se achavam seres inteligentes que desejavam comunicar-se, teríamos interrogado e eles teriam respondido. Ficaríamos assim com a certeza da sua existência e podia-se adquirir o conhecimento de seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os havermos visto. Foi o que assim se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos conduziram a comunicações mais regulares e mais seguidas. É coisa notável à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor. Os espíritos abandonam os primitivos insuficientes e incômodos, qual o mudo que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas, mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e do sistema esteve aberto, e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros neles só se viram demônios. Eram só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos de que acabamos de falar, uns tenham dito muitas coisas boas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem, ter-se-ia logo concluído que entre eles haviam bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi o que aconteceu com os espíritos.
Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom e o que é mal, o verdadeiro do falso, em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a sua natureza e sobre o que poderíamos chamar de estado fisiológico. Ficou-se sabendo que por eles mesmos, que uns são muitos felizes e outros muitos desgraçados, que não são seres à parte da natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar, e dentre eles cada qual pôde, por sinal incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos, e os que conhecera na terra. Pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo e observar sua situação segundo o gênero de morte e modo pelo qual viveram na terra. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos e imateriais, no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, mas que em certos casos e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Desde então ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é um laço que o prende ao espírito. Quando, porém, o corpo morre, a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, abandona-o, sem contudo deixar o primeiro envoltório, do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa, para só conservarmos as interiores, assim como o fruto despojado do invólucro cortiçal conserva ainda o perisperma. Desculpe. É esse invólucro semimaterial do espírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos, pelos quais ele se nos manifesta. Tal é, em poucas palavras, cavalheiro, a história do Espiritismo. Bem vedes e reconhecereis ainda melhor quando tiverdes estudados a fundo, que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema preconcebido. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência e pela sua visualização. Seus comentários são de grande valia e de muita importância, pois através delas reduzimos ou acrescentamos algo mais para, com o objetivo, melhorarmos esse nosso pequeno trabalho. Quero pedir a Deus, com sua infinita bondade, que nos mantenha na sua paz. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.